todos, aqui é o Cal Santos e essa é a nossa voz da comunidade, trazendo muita informação de investimento, cultura, trazendo conteúdos relevantes que vai de encontro à necessidade de cada comunidade, não só em São Paulo, mas no Brasil, por que não em todo o mundo. Hoje nós estamos mais uma vez com o nosso programa. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador Cosbrother, que você vai encontrar no site da Cosbrother tudo de A a Z para a sua casa, de um simples garfo até um purificador de água de última geração. Não esqueça de acessar as redes sociais da Cosbrother. Hoje nós temos o prazer e a alegria de apresentar o meu amigo Erasmo Gonçalves de Souza, mais conhecido como Dr. Erasmo. Dr. Erasmo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu espero que no dia de hoje nós vamos extrair o máximo do senhor, nós vamos a fundo aí conhecer quem é o Erasmo, quem é o Dom Erasmo, quem é o Dr. Erasmo, né? Esse homem que é completo praticamente, parece um carro novo, completo de tudo, né? E eu gostaria de começar o nosso programa pedindo para o senhor se apresentar, falar quem é Erasmo, de onde veio Erasmo, onde surgiu Erasmo, não caiu assim da noite pro dia, não foi um estalo, quem é Erasmo, a caminhada do Erasmo, do dia a dia, e para que nosso público possa o conhecer melhor, e assim sucessivamente nós vamos extrair algo melhor do senhor. Muito bem. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com você, Carl Santos. Parabenizar você por essa iniciativa tão brilhante, tão necessária, né, para a nossa comunidade, porque você é uma voz desse povo aqui do Jardim Nélia, do Camargo Novo, do Camargo Velho, aqui do Parque Veredas e do Itaim Paulista, não é? É uma figura muito relevante, um ícone aqui do nosso povo. Então, eu sou Erasmo Gonçalves de Souza, não é? Eu sou cristão evangélico, estou corretor de seguros, estou advogado e vim para São Paulo, porque estou em São Paulo, mas eu sou lá da Bahia, né? Da cidade de Teixeira de Freitas. Nasci em Medeiros Neto, depois morei muito tempo em Teixeira de Freitas e vim para São Paulo para poder tratar um problema de saúde da minha perna direita, que eu comecei a ter muitas dores, com 8, 9 aninhos de idade, comecei a ter muitas dores e não conseguia andar. Indo ao médico lá em Teixeira de Freitas, o médico falou que eu teria que ir para uma cidade onde tinha recursos médicos mais avançados para poder fazer o meu tratamento. Foi onde eu e minha mãe viemos para São Paulo fazer um tratamento no Hospital das Clínicas. E aí nos estabelecemos aqui no Itaim Paulista e estamos aqui até agora. Né? Me casei, já tenho lá 26 anos de casado com a Eva Vilma do Nascimento. É uma honra para mim, né? Foi um privilégio que Deus me deu ser alcançado por essa bênção. E junto com a Eva temos 4 filhos, a Letícia, a Milene, o Heitor e o Vicente. E estamos aí na caminhada, né? Atualmente estou na OAB sendo presidente da Comissão Especial de Comunicação e vice-presidente da Comissão Especial da Jovem Advocacia de São Miguel Paulista. Também estou vice-presidente da Confederação Brasileira de Esportes de Contato, da onde sou professor também e sou faixa preta na modalidade kickboxing. E é isso aí. Você viu aí, completo, o homem é completo. Isso é que nós nem começamos nosso papo. O senhor tem, a sua vida aí é recheada de tanta coisa. O senhor se permitiu a chegar a algum lugar, não se acomodou, como a maioria das pessoas, infelizmente, se acomoda. Dom Erasmo chegou aqui cedo, né, com 8 anos de idade, saiu da sua terra natal, veio para São Paulo com o intuito de fazer um tratamento, e aí, devido a esse tratamento, ficou. Exatamente. Quando vim para São Paulo, o tratamento ele era longo, ele era prolongado. E não tinha como a gente estar voltando para a Bahia, ficando um mês lá e voltando para São Paulo. Porque, inclusive, quando a gente veio para cá, o poder público municipal que forneceu as passagens para a gente vir para São Paulo. Então, éramos muito humildes economicamente falando, pobres na acepção
plena da palavra. Então, minha mãe ficou viúva muito cedo e tinha 7 crianças bem pequenininhas e ela sozinha ali para dar conta de todo mundo e eu doente, não é? E ela se compadeceu de mim, veio primeiro comigo para São Paulo, depois foi lá buscar todo mundo e veio trazendo os pequenininhos e a gente foi morar no bairro do Nazaré, aqui pertinho. E aí lá deu uma enchente, uma certa oportunidade, choveu muito, encheu a casa toda de água, porque morávamos perto do córrego, e a nossa casa foi alagada e perdemos todas as coisinhas, todos os móveis que tínhamos. Aí ficamos assim, desolados, né, desertos de todos os bens que uma casa que já era tão humilde, que era tão simples, ficamos sem nada. E aí saímos de Nazaré e viemos para o Camargo Novo. E aí estamos aqui até agora. Desde 90, estamos no Jardim Camargo Novo e estamos só assim, felizes, né, por estar nessa comunidade, viver nesse bairro que eu considero um bairro maravilhoso. Maravilha. Aí você vem com 8 anos de idade, aí começa o tratamento, porque na Bahia não tinha condições de ser tratado. Vem com as dificuldades, os percalços que o senhor falaram. A passagem o senhor ainda ganhou, né? Só fazendo uma análise, a família ganhou. E aí vem para cá com o intuito de chegar aqui, o senhor cresce, começa a estudar, ou começa a ajudar a sua mãe. Eu acho que a questão dela ter favorecido o senhor também, né? Ter deixado duro para vir cuidar do filho, como as mães sempre fazem. E aí o senhor chega num momento difícil, a casa perde tudo, entra água. Sua mãe não pensou em voltar? Pensou, graças a Deus, minha mãe já era crente, já servia a Deus e ela estava blindada pelo poder do Espírito Santo, que deixava ela muito forte, né? Deixava ela muito forte nas decisões, deixava ela muito forte naquilo que ela tinha que fazer. Não é? Então ela teve muito equilíbrio através da oração, muito equilíbrio através da palavra, para poder tocar a vida ali. Uma vez analfabeta, não tinha um registro na carteira, com 7 crianças pequenas, sem eira e sem beira, ela teve simplesmente a ajuda de Deus, que é o suficiente. E aí, com 11, 12 anos, eu comecei a trabalhar no trem, vendendo pipoca no trem, vendendo chocolate, vendendo salgadinho, e aí eu consegui ajudar a minha mãe. Meus irmãos também, que compunham ali as 7 crianças que eu falei, também começou de algum modo trabalhar de alguma maneira e começamos então a fomentar a casa, a fazer com que tinha como comprar uma comida, comprar uma mistura, e aí a gente foi indo. Doutor, na sua chegada em São Paulo, passou necessidade? Muita necessidade, muita necessidade. Eu me lembro que uma vez a gente foi para o hospital, né, e não tínhamos dinheiro para pagar a passagem de ônibus. E a minha mãe foi humilhada, eu fui humilhado pelo cobrador de ônibus, não é? E aí chegou um homem dentro do ônibus e aquele homem girou a catraca muitas vezes. Porque o cobrador foi muito ríspido, muito estúpido. E aí, portanto, aquele homem se compadeceu da minha mãe diante das das impropriedades que o cobrador falou. E aquele homem virou a catraca do ônibus inúmeras vezes e deu uma lição, né? Falou algumas coisas para aquele cobrador, porque se tratava de uma senhora e de uma criança que estava precisando descer pela frente e o menino passar por baixo da catraca. Não é? Então me lembro também que muitas vezes eu queria, indo para o hospital, eu passava assim em frente àquelas lanchonetes, aquelas padarias, e eu via Fique à vontade. Essas emoções fazem parte da nossa vida. a vitrine aqui com os salgados, com coxinha, pastel, né? Esfirra. E eu tinha muita vontade de comer aquilo.
E eu não podia. Então, muitas vezes na minha vida, para tomar café, eu tive que acordar e primeiro vender as coisas no trem para depois tomar café. Né? Então, é muito importante valorizar o trabalho, é muito importante valorizar o esforço, é muito importante valorizar a ação. A pessoa não pode ficar parada. A pessoa não pode, mesmo que Deus é poderoso, que Deus é provedor, a pessoa não pode ficar esperando cair do céu. A pessoa precisa se mover, precisa agir, não é? Então, me lembro disso. Me lembro que muitas vezes eu tive que ir trabalhar primeiro, acordar com fome e trabalhar para depois comer. Doutor, o senhor, contando um pouco da sua história, o senhor tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado pela seguinte questão. Nasce muita dificuldade, pai morre, a mãe agora, 8 anos de idade, acontece um problema na perna, né? O problema tem que vir para São Paulo. Você tinha tudo para dar errado, né? Infelizmente, uma minoria acontece com uma minoria. Aí agora o senhor não, o senhor pega todos esses processos que o senhor passara, dificuldade, vontade de comer uma coxinha, que às vezes é uma coisa, para nós hoje é tão simples, né? Uma coxinha, nós vamos aí, eu tenho certeza que o senhor faz também, seus filhos pedem, o senhor dá sempre o melhor, hoje é um McDonald's, um Burger King, mas o senhor na época não tinha condições de comprar uma coxinha, né? Saía primeiramente, vendia o almoço para comer a janta, melhor dizendo assim. Mas aí o senhor começa a crescer, começa a trabalhar, começa a ajudar a sua mãe. E essas dificuldades que o senhor passaram, só te deu força para vencer a vida ou para brigar para ser alguém na vida? Claro, claro, né? Eu aprendi a ser positivo, né? Aprendi a ser positivo. E minha mãe, né, não deixava a gente ficar esperando por ela, não é? E ela sempre nos ensinou a trabalhar, a lutar pelas coisas. E não é legal que o jovem, a moça, o rapaz, dependa 100% dos pais. Os pais precisam fazer com que os filhos tenham autonomia e busquem ganhar seu pão, defender o seu salário. Os pais não podem dar tudo que os filhos querem, que os filhos estão pedindo. É importante também colocar na mente da criança, na mente do jovem, que ele precisa trabalhar, que ele precisa ter responsabilidade, né? E quando o jovem, o rapaz ou a moça começa a trabalhar, o valor, o dinheiro que ele ganha, o salário dele, não pode simplesmente só para ele gastar, só com ele. Ele precisa também ajudar dentro de casa. Ele precisa começar a participar das contas da casa dele. Mesmo que o pai e a mãe sejam prósperos, sejam ricos, ele não tem a necessidade do filho ajudar, mas é muito importante que aquele rapaz e aquela moça comece a incorporar esses valores, porque lá na frente, na idade adulta, ele vai estar muito mais alicerçado emocionalmente para construir a sua própria família. Hoje em dia, a gente vê jovens, pessoas casando e com pouco tempo voltando para a casa dos pais, porque eles não conseguem gerir a própria vida diante do fato de que os pais não deu autonomia. Preciso soltar um pouco, é preciso fazer com que essas pessoas tenham responsabilidade. Então, foi o que aconteceu com minha mãe. Ela falou para mim, você não vai ficar dormindo até meio-dia. Você vai levantar. Não tem nada para fazer, vai varrer o quintal. Estímulo, estímulo. Sabe? Então assim, a gente aprendeu isso e é muito bacana. Essas coisas se aprende em casa. Esses valores, essas condutas, essas posturas, os pais precisam passar para os filhos. É o que o senhor tem passado para os seus filhos no dia de hoje. As minhas filhas trabalham comigo, a Letícia e a Milene, as duas mais velhas, e elas, a Milene já está quase, está no sexto semestre do curso de Direito, que é a do meio, né, a Milene, e a Letícia, a mais velha, de 24 anos, já é enfermeira. A doutora Letícia já está formada já.
E o Heitor, meu filho do meio, ele tem 8 anos, mas já está estudando bateria, estudando cavaquinho e violão. Né? Então, assim, e eu falo para ele, você vai ter, o Heitor tem 8 anos, eu tenho dito para ele, você precisa aprender a defender o seu pão, você só tem 8 anos, mas daqui a pouco você já vai estar tocando bateria ao ponto de que pessoas vão contratar você, e você vai ter como me ajudar a tomar conta dessa casa aqui. Já está ensinando, né? A pagar metade da conta de luz, a pagar metade da conta de água, né? Então, esses valores são muito importantes. O trabalho é enriquecedor, o trabalho enobrece o ser humano. É verdade. Aí o senhor falando isso, e geralmente alguns pais vão se identificar com isso, porque infelizmente hoje, nas nossas comunidades, a maioria dos jovens não procura um curso profissionalizante, porque hoje é muito fácil. Na sua época não foi, daqui a pouco o senhor vai entrar, o que te levou a ser um corretor, alguém vai se identificar porque o te levou a ser um advogado, né? Mas o jovem de hoje não quer isso. O jovem de hoje acorda 10, 11 horas da manhã, o pão está lá na mesa, o almoço está já esperando ele no micro-ondas, só que ele dá aquela esquentadinha de 2 minutinhos e o dia inteiro, às vezes as moças mesmo hoje, não, devido à globalização, não vou pôr a culpa também só na globalização, mas devido ao comodismo, as moças hoje não querem nem lavar um prato. As mães chegam cansadas e as moças não querem nem chegar em casa, a louça suja, pia bagunçada, um banheiro que não é limpo, né? Mais ou menos assim. E a mãe do senhor não ensinou o contrário. Olha, eu estou te ensinando os valores que tu vai passar para os teus filhos e os seus filhos passarão para os filhos dele. Ou seja, de berço, né, doutor? É isso aí. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E estamos enfrentando a geração do nem. Nem estuda e nem trabalha. É muito sério isso. É muito sério. A gente está criando uma geração de pessoas improdutivas, de terras desertas. Terra deserta que eu falo é aquela terra que não produz nada. Você joga a semente e não sai nada de lá. Então, o ser humano precisa produzir. O ser humano precisa se mexer. É uma fábrica de coisas, né? O nosso Criador, quando nos fez, ele nos dotou de muitas habilidades para a gente produzir, para a gente fazer coisas, criar coisas e fazer com que o nosso entorno fique melhor, o nosso mundo fique melhor. E aí, quando você não instrui, quando você não incute valores na mente do seu filho pequeno, do seu filho adolescente, perdeu o tempo, perdeu o período de fazê-lo. Porque a formação do caráter dele, a formação do pensamento dele, é exatamente nesse período da infância e da adolescência. Se a gente não aproveitar para ensinar coisas boas para os nossos filhos no período da infância e da adolescência, na idade adulta vai ser muito difícil. Eu acredito. Esse dia eu estava comentando, doutor, e o senhor passou por isso nas escolas que o senhor estudara. Aí eu saía daqui do Nélia, nós íamos para São Miguel, na biblioteca de São Miguel, biblioteca pública, e lá a professora passava um trabalho, eu estudei muito no Bandec, a professora passava um trabalho, você ia lá, não é igual hoje, o trabalho, ele vai na internet, no Google, já dá tudo mastigadinho e o professor aceita. Na nossa época não. É uma folha de almaço, né? Aquela caneta, o lápis, e você ia lá, e às vezes você chegava na biblioteca de São Miguel, eu acho que o senhor passou por isso também, Sim. E na biblioteca você chegava, era um livro para a sala inteira, e aí um tinha que esperar pelo outro para ler, fazer o resumo, aquela coisa toda. Então, até nisso nas escolas, doutor, eu acho que o senhor concorda comigo também, até nas escolas está acontecendo a mesma coisa, não é? Concordo com você. Nós estamos atravessando um momento difícil porque a proliferação do uso das redes sociais é legal até certo ponto, é bom até certo ponto. Todavia, na infância e na juventude, essas idades que, como eu disse, né, como eu falei, da formação do caráter, da formação do pensamento, é muito importante os pais censurar os filhos com questão a quantidade de horas diárias para as crianças e para os adolescentes usarem as redes sociais. Por quê?
alguns estudos já apontam que o cérebro dessas pessoas que nessa fase, depois na fase adulta também, mas o cérebro de pessoas que usam de forma demasiada as redes sociais, começam a ter dificuldades para fazer raciocínio lógico, para pensar de uma forma mais crítica, e isso vai fazendo, o uso demasiado das redes sociais vai fazendo com que as crianças fiquem preguiçosas, inclusive para estudar, né? Fiquem muito ansiosas, e aí o que acontece? Perde-se muito na parte escolar. Então, o que você falou é uma verdade que está acontecendo mesmo diante desses problemas. E temos também aquela outra questão que eu falei, que os pais hoje está renunciando da autoridade que eles precisam ter sobre os filhos. Não é o filho que manda no pai, não é o filho que manda na mãe. É a mãe que manda, é o pai que manda no filho, que orienta, que disciplina, que determina. Eu não consigo ver uma criança dominar o pai, dominar a mãe e não falar nada, não puxar a orelha do pai, não puxar a orelha da mãe. Por quê? Eles estão criando uma pessoa que vai ser um ser humano lá na frente e extremamente difícil de conviver com qualquer pessoa. Está criando uma pessoa que vai bater neles lá na frente, que vai desrespeitá-los de forma completa. Então, o pai e a mãe precisam ter autoridade, especialmente quando é criança e quando é adolescente. O filho precisa ouvir a voz do pai e a voz da mãe e obedecer. Tem que ser uma coisa natural, um comando natural. Olha, minha mãe falou, meu pai falou, então eu vou fazer isso. É assim que tem que ser. O olho no olho. E o pai e a mãe não podem declinar, não podem renunciar da autoridade natural que a vida impõe. O pai e a mãe, sim, são os guias, são aqueles que estão na frente. E os filhos vêm depois. É isso aí. Doutor, nós vamos entrar no assunto do seguro que te levou, mas antes disso, esse dia, um jovem estava no ensino médio, eu perguntei para ele, uma pergunta lógica e simples, na pergunta eu dei a resposta. Quanto que é 7 vezes 7 dividido por 7? Eu falei para ele. Ele falou, mas eu não sei essa conta. Eu já dei o raciocínio lógico para ele. 7 vezes 7, eu falei, dividido por 7. Ou seja, na realidade a resposta eu dei para ele. E eu não soube. Hoje o senhor pergunta para um jovem hoje, que terminei meu ensino médio. Você pergunta para o jovem hoje, e ele não sabe os 3 estados que ficam na região sul do Brasil. Não sabe. Infelizmente não sabe, é o que o senhor falar. Não sabe. Estão lá na escola somente pelo prazer de dizer, eu passei de ano. E no nosso tempo não. Eu lembro, na sua época foi a mesma coisa. Minha mãe, minha mãe ela estudou 4ª série, doutor. Mas ela traz um caderno. Nós somos oriundos do Nordeste, e lá ela diz, tem dever de casa, né? Aqui é lição, lá era dever. Tem dever? Então vai fazer o dever. Depois você me mostra. Não, ela não entendia, mas ela queria que eu mostrasse para ela. Era assim mais ou menos. Hoje é o contrário. Então assim, as mães, os pais que ouvirão o Senhor, nos ouvirão, que possa pôr em prática ainda, segurar as rédeas dos filhos, ainda dá tempo ainda. Né? Eu costumo dizer, enquanto o menino estiver lá em casa, nós temos um menino de 3 anos, enquanto ele estiver lá debaixo do meu teto, até os 18, não for dono de si, quem manda lá somos nós ainda. Nós mandamos, né? É isso aí. A chuva não vem de baixo para cima, é de cima para baixo. As coisas naturais, né? Tem que continuar, o ciclo natural tem que continuar. A inversão de valores, a gente não pode permitir isso. Não é o rio, não é o mar que corre para o rio, é o rio que corre para o mar. Não é a chuva que vai para cima, sai da terra e vai para o céu. Sai do céu e vai para a terra. Então, é o contrário, né? É o contrário. Verdade. Inversão de valores, não.